Meus irmãos e irmãs, nós estamos acolhendo ao longo dessa semana o Evangelho de João e justamente nessa quarta-feira, com a leitura de um trecho do capítulo 12 do Evangelho de João, nós estamos encerrando um grande bloco dentro deste Evangelho que é chamado Livro dos Sinais. Então, lá do comecinho do Evangelho de João até o texto que nós acabamos de ouvir, o evangelista João tem por objetivo apresentar os sinais que Jesus realizou ao longo da sua vida no meio dos apóstolos e discípulos, para responder uma pergunta muito preciosa, que é: quem é Jesus? Então, diferente dos outros evangelistas que apresentavam os milagres de Jesus como manifestações dele para acolher e incluir o povo, João tem uma preocupação um pouco mais profunda, mais catequética. Ele não apresenta milagres, mas os sinais que vão respondendo às pessoas que convivem com Jesus e a nós que temos a oportunidade de acolher a Escritura Sagrada. Quem é Jesus para nós, para a nossa história e para a nossa salvação? As palavras do Senhor neste trecho, o fim do capítulo 12, são basicamente o resumo dessa proposta, onde Jesus apresenta os três elementos principais que precisam ficar no coração do cristão como resultado dos sinais que ele realizou. Quais são esses três elementos? O primeiro, a unidade de Jesus com o Pai. O segundo elemento, Jesus, ele é o único e verdadeiro Salvador. Terceiro elemento, Jesus, ele é a luz que ilumina a nossa vida e todos os povos. Então, olhando para essa resposta que o evangelista nos oferece sobre quem é Jesus, a proposta que cabe a nós é promover esse diálogo. Se eu consigo, entendendo esta relação dele com o seu povo, aproximar o meu coração do coração de Cristo, os meus sonhos dos sonhos de Jesus, a minha vida da vida do Mestre. É uma preocupação grande do Senhor em mostrar a intimidade que há do Pai em relação ao Filho. Todos os sinais que Jesus realiza, ele realiza não por si, mas como vontade do Pai eterno, não para si, mas para cumprir a missão que o Pai colocou em suas mãos. Essa palavra é importante para nós, a unidade de todos os povos, de todos os corações, a unidade de todas as religiões, a unidade daqueles que acreditam que o Cristo e o Pai, na ação do Espírito Santo, oferecem a nós a verdadeira salvação. Unidade. Fica-nos o questionamento: nós conseguimos caminhar em unidade com Jesus? Ou a nossa relação com Ele é simplesmente por demanda? Eu entendo a minha vida em sintonia profunda com aquilo que a igreja me apresenta, em unidade com a arquidiocese, em unidade com a minha paróquia, em unidade com a pastoral onde eu trabalho, porque nós não temos o direito de criar uma fé católica paralela. O Senhor está nos lembrando da sua unidade com o Pai, para que nós possamos viver a nossa fé em unidade com Jesus na igreja. Isso para nós é importante, porque às vezes, muito motivados pelos nossos problemas, pelos nossos dramas pessoais, pelas nossas lutas cotidianas, nós não queremos viver a fé que o Pai em Jesus, no Espírito, apresenta a nós. Mas eu quero viver a minha fé. Outro dia uma senhora me procurou dizendo: padre, eu estou muito bravo com o senhor. Aí eu perguntei por quê. Porque o que o senhor disse não me agradou. Aí eu pude dizer para ela: mas eu não digo nada por mim.
O que eu digo é o que o Senhor nos apresenta na tradição da igreja, na doutrina, na palavra. Então a senhora não vai brigar comigo, vai brigar com Deus. A relação dessa senhora com a fé demonstra a nossa fragilidade na questão da unidade. O nosso discurso, o nosso jeito de pensar a vida e o mundo, o nosso jeito de encarar os dramas pessoais, muito mais do que o fruto do nosso achismo, precisa ter como eixo principal Jesus. Como Ele age, como Ele responde e como Ele nos orienta a ter uma vida cada vez mais parecida com o projeto que o Pai tem para cada pessoa. É vontade de Deus que compreendamos que Jesus está em unidade com o Pai, para que nós possamos viver em unidade com Ele na igreja. É vontade do Senhor que identifiquemos que somente em Jesus nós encontramos a única, a verdadeira, a real salvação para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida comunitária, para as nossas relações humanas, para a nossa forma de encarar o dia a dia dentro das nossas famílias. Agora, tem um elemento no Evangelho que é muito precioso e que eu gostaria também de ressaltar nesta reflexão, que é a dimensão da luz. Versículo 46, o evangelista nos diz por Jesus: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ora, não é invenção da igreja que o sinal litúrgico maior do tempo pascal seja o círio. Não é invenção da igreja que a grande noite do ressuscitado, o sábado santo, a vigília pascal, seja marcada como um primeiro gesto pela bênção do fogo novo. Porque o Senhor resume os seus sinais no Evangelho de João, dizendo a nós que Ele é luz. E por que este sinal ele é tão precioso? Porque não existe luz ineficiente diante de qualquer treva. Nós poderíamos ter uma sala imensa, uma escuridão absoluta, basta uma mísera vela acesa para que aquela chama e aquela luz seja suficiente para iluminar aquele ambiente. Voltando novamente à noite da vigília pascal, como é bonito, como toca a nossa sensibilidade entrar na igreja, toda ela apagada, cada um tendo nas suas mãos uma pequena vela, porque a luz do Cristo sempre ilumina, independente seja o tamanho das trevas, porque não existe chama ineficiente. Não existe treva que esteja alheia à ação da luz que ilumina, que dá a nós a possibilidade de ver e de caminhar. Então a missa de hoje e a conclusão do livro dos sinais que o evangelista nos apresenta, precisa nos lançar a essa verdade consoladora. Jesus é luz. Não existe luz que não ilumine as trevas, seja ela qual for. Por isso que o sinal do inimigo é a treva. Porque basta a luz para iluminar a escuridão. Basta a presença de Jesus para romper os sinais das trevas e do inimigo. Basta a ação generosa do Senhor na nossa vida, para que a escuridão transforme-se naquilo que o Senhor quer de cada um de nós, que é uma fé sincera, aberta e generosa diante dos seus desígnios e diante do seu amor. Queira o bom Deus que essa missa toque neste elemento do nosso coração, e quando a gente estiver naquele problema, naquele drama, naquela situação difícil, ecoe em nosso coração o evangelista que nos diz: Jesus é luz,
E se eu tenho Jesus no coração, se eu comungo da Eucaristia, se eu partilho da sua presença na comunidade e se eu acolho a sua palavra, fica-nos o seguinte questionamento: o que temer? A quem temer? E qual escuridão é maior do que a ação do ressuscitado, que ilumina todo tipo de treva para nos garantir a verdadeira salvação e a redenção das nossas vidas? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.